Bom dia, que bom estarmos juntos nesta manhã. Nós preparamos para esse ano de 2022 uma série de mensagens com esse título: Em um piscar de olhos, a história bíblica em um ano. Esta série de mensagens tem um desejo ousado, porém factível, que é ler a Bíblia toda no decorrer deste ano. E tem ainda como objetivo, primeiro, apresentar um panorama que seja simples e ao mesmo tempo seja prático de cada um dos livros da Bíblia. Segundo, o objetivo de apresentar em cada livro algumas aplicações para discípulos de Jesus nos dias de hoje. E terceiro, apresentar Jesus em cada um dos livros. E hoje nós vamos fazer isto com o livro de Deuteronômio. Mas antes de entrar nele, queria convidar você a pensar um pouquinho comigo. Que de repente, em um lento piscar de olhos, é possível viajar no tempo sem sair do lugar. É possível viajar do presente para o passado e reviver um tempo, talvez muito ou então pouco distante. Ou então, em um simples piscar lento de olhos, somos capazes de viajar do presente para o futuro e ver como fato consumado aquilo que ainda não é fato. Em um lento piscar de olhos, também é possível ser transportado do norte para o sul, do leste para o oeste, sem sair do lugar. Podemos ser transportados às profundezas da alma ou elevados às maiores alturas. Tudo isso em um único piscar de olhos. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. A palavra Pentateuco é derivada de duas palavras gregas. Uma delas significa 5 e a outra significa volumes. 5 volumes. Deuteronômio, ao mesmo tempo que fecha o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou dos 5 primeiros volumes da Bíblia, formando com eles uma unidade, ele também forma uma unidade com os outros 2 livros que vêm depois dele, Josué e Juízes. Em Gênesis, que nós já conversamos neste ano, Deus, o Criador de tudo, decide formar um povo para abençoar todas as famílias da terra por intermédio deste povo. E promete fazer dos descendentes de Abraão e Sara um povo numeroso e promete dar-lhes uma terra fértil e boa. Neste livro, os personagens principais são Abraão com Sara, Isaque com Rebeca, Jacó com Lia e Raquel e os 12 filhos de Jacó. Em Êxodo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o grande eu sou, age para libertar seu povo, os descendentes de Abraão, que já são numerosos, para levá-los então à terra que prometeu dar-lhes. Neste livro, o personagem principal é Moisés, com quem Deus fala face a face, como quem fala com um amigo. Em Levítico, o Deus que libertou o povo da escravidão por meio de Moisés, que deu-lhes a lei, que deu-lhes o tabernáculo, instrui os seus sacerdotes sobre os sacrifícios, isso é, sobre como se aproximar de Deus, e sobre a santidade, isso é, sobre como agradar a Deus. Em Números, Deus coloca seu povo na porta de Canaã, a fim de colocá-los à prova. E os homens preparados para a guerra, que foram contados no primeiro censo do livro de Números, falham terrivelmente. Após espiar a terra, eles não confiam em Deus e temem os gigantes daquela terra e as cidades fortificadas. E por esta razão, são condenados a caminhar pelo deserto até que o último homem daquela geração pereça e uma nova geração surja para conquistar a terra. Essa nova geração é apresentada no segundo censo do livro de Números. Desde o livro de Êxodo, do Êxodo até o livro de Números,
E também em Deuteronômio, que é o livro de hoje, o personagem principal continua sendo Moisés, que é o libertador, que é o legislador e que é o profeta de Deus em meio ao povo de Israel. No livro de Deuteronômio, que nós vamos abordar hoje, palavra que significa segunda lei, que indica repetição da lei. Moisés está com 120 anos de idade e está em pleno vigor e mais pronto do que nunca. Isso que você lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. No livro de Deuteronômio, o homem que um dia disse não saber falar, como está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 10, realiza 3 grandes discursos a todo o povo de Israel, após estes terem conquistado o lado leste do Rio Jordão, o qual, agora, no relato de Deuteronômio, em questão de dias, eles iriam atravessar para conquistar a terra prometida, para conquistar a primeira cidade sob a liderança de Josué e não mais sob a liderança de Moisés, como você encontra no livro de Josué, capítulo 6, cuja agora as últimas palavras e cuja morte estão registradas no livro de Deuteronômio, especialmente no capítulo de número 34. Então, em busca de apresentar um panorama simples e prático no livro de Deuteronômio, vou dividi-lo em 3 partes nesta manhã, que são os 3 grandes discursos de Moisés. Como disse antes, em um lento piscar de olhos, viajamos no tempo, até o passado ou até o futuro. Em um lento piscar de olhos, somos transportados sem sair do lugar, de norte a sul, de leste a oeste, das profundezas às maiores alturas. Desta forma, como em um lento piscar de olhos, no primeiro discurso de Moisés, podemos encontrá-lo olhando para trás. No final de sua vida e na antessala de um futuro promissor para o povo de Israel, Moisés olha para trás e relembra a nova geração a sua própria história, a história daquele povo. Você encontra isso em Deuteronômio, capítulo 1, verso 1, quando diz: estas são as palavras ditas por Moisés a todo o Israel no deserto. E ali no deserto, então, ele relembra a nomeação de juízes entre o povo. Ele relembra o envio dos espias a Canaã. Ele relembra a passagem por Edom e a proibição de entrar em guerra com aquele povo. Ele relembra a passagem por Moabe e a proibição divina também de entrar em guerra com aquele povo. Ele relembra a vitória sobre Seom, rei de Hebron, a vitória sobre Og, o rei de Bazã. Ele então relembra ao povo a distribuição das terras ao leste do Jordão, conquistadas quando eles venceram o rei de Hebron e o rei de Bazã. E ele relembra também o pedido que ele mesmo, Moisés, fez a Deus para entrar na terra de Canaã, pedido esse que foi negado. Então, depois de relembrar estes fatos, que começam lá no Monte Sinai e se desenrolam por 40 anos no deserto, levando-os àquele exato momento em que estão em posse das terras ao leste do Jordão e na eminência do início da conquista de Canaã, Moisés, depois de relembrar, Moisés exorta o povo. E então, na exortação de Moisés, ainda é relembrado mais 2 fatos. O fato de Baal Peor, quando o povo adorou outros deuses. Relembrado também, naquele momento, a revelação dada por Deus ao povo no Monte Sinai. Ele também, então, depois de relembrar esses 2 fatos, ele continua em tom exortativo. E Moisés exorta e demonstra a sua preocupação de que o povo de Deus, a nova geração que haveria de possuir a terra, achasse a tentação da idolatria irresistível. Isso nós encontramos aí em Deuteronômio capítulo 4, versos 23 e 24, onde ele diz ao povo: tenham cuidado de não esquecer a aliança do Senhor, o seu Deus, que o Senhor, seu Deus, fez com vocês
vocês. Não façam para si ídolo algum, com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. E com a ordem, então, de construir 3 cidades-refúgios do lado leste do Jordão, encerra-se assim o primeiro discurso de Moisés, no capítulo 4 do livro de Deuteronômio, onde ainda ele está olhando para trás, para as coisas que aconteceram na história do povo. Então, como eu disse antes, em um lento piscar de olhos, viajamos no tempo. Nós podemos, ora, ir ao passado, ora, ir ao futuro. Em um lento piscar de olhos, somos transportados sem sair do lugar. Vamos do norte ao sul, do leste ao oeste, das profundezas às maiores alturas. Desta forma, como em um lento piscar de olhos, no segundo discurso de Moisés, podemos encontrá-lo olhando para o alto. Olhando para o alto. Este é o mais longo dos 3 discursos. E aqui Moisés faz uma segunda leitura da lei, das tábuas da lei, dos 10 mandamentos recebidos no Sinai e repete muito do que já foi exposto no livro de Números e no livro de Levítico, dirigindo-se agora não mais apenas ao sacerdote ou apenas a este ou aquele grupo, mas dirigindo-se agora a todo o povo de Israel. Você encontra lá no capítulo 5, verso 1, então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouçam a Israel os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando, aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los. Na verdade, o grosso do conteúdo de todo o livro de Deuteronômio está descrito no trecho que vai de Êxodo 19 até o livro de Números, capítulo 10, verso 11. Moisés sabia que este olhar para o alto, este olhar para a palavra que sai da boca de Deus, seria vital para que a vida em Canaã fosse uma vida próspera e longa. Olhar para cima e ouvir a Deus e responder a Deus com obediência resultaria em unidade para o povo e amor e temor para com Deus. É o que nós vemos em Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso de número 9, quando diz lá: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nós não temos tempo para organizar as leis que Moisés relembra a todo o povo, mas elas podem ser divididas à luz de cada um dos 10 mandamentos que ele releu diante do povo. E assim nós podemos vincular o primeiro e o segundo mandamento, que é não ter outros deuses, não ter outros ídolos, com aquilo que está em Deuteronômio 12, de 1 a 28. Podemos vincular o terceiro mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão, com aquilo que está em Deuteronômio 13, do capítulo versículo 1 até o capítulo 14, versículo 27. E assim podemos fazer com o quarto mandamento, que é guardar o sábado. Podemos fazer isso com o quinto mandamento, podemos fazer isso com o sexto mandamento, que é não matar, podemos fazer isso com o sétimo mandamento, não adulterar, com o oitavo mandamento, não furtar, com o nono mandamento, não dar falso testemunho contra o próximo, e com o 10º mandamento, dividido em 2 partes: na primeira, não cobiçar a mulher do próximo, e na segunda, não cobiçar as coisas do próximo. E assim nós podemos relacionar os capítulos do capítulo 12 de Deuteronômio até o capítulo 26, os assuntos vão sendo correlacionados com
os 10 mandamentos e assim nós podemos, seria uma forma de organizarmos tudo aquilo que está nesse longo discurso de Moisés. Como eu disse antes, em um lento piscar de olhos, nós viajamos no tempo sem sair do lugar, vamos ao passado e ao futuro. Em um lento piscar de olhos, nós somos transportados sem sair do lugar onde estamos, vamos de norte a sul, de leste a oeste, das profundezas às maiores alturas. Desta forma, como em um lento piscar de olhos, no terceiro discurso de Moisés, nós podemos encontrá-lo agora não mais olhando para cima, mas podemos encontrá-lo olhando para frente, isso é, olhando para o futuro. E olhando para frente, Moisés apresenta solenes advertências em forma de bênçãos e em forma de maldições. Lá em Deuteronômio 27, verso 9 ao verso 13, diz lá então, Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo o povo: faça silêncio e escute, ó Israel, agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus, obedeça ao Senhor, ao seu Deus e siga os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês estiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no Monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no Monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. A essa altura, Moisés já havia terminado de apresentar a lei do Senhor a Israel. E diante dessa lei, nenhum crente pode ficar neutro. É necessário optar entre viver por ela, viver pela lei de Deus ou ignorá-la. O que Moisés tenta demonstrar aqui é a inevitabilidade da paga ou da consequência de nossas escolhas. Moisés ensina que toda escolha que se faz corresponde a uma reação divina proporcional. Entenda bem o que eu vou dizer a você. Não estou falando aqui sobre escolher ou não a Deus para receber a salvação. A salvação, ela é um dom de Deus, ela é um presente que Ele dá. E os que recebem este presente, recebem com ele a lei de Deus, para que amem a Deus, para que temam a Deus. Sendo que a vida de obediência à lei de Deus é o sinal da unidade com Cristo e da unidade com o povo de Deus. E é o testemunho de Cristo ao mundo, porque em nossa unidade o mundo creria em Cristo. É isso que Jesus vai dizer no Novo Testamento. E ao obedecer à lei, nós temos unidade como povo. Entenda, Jesus se tornou maldito ao ser pendurado no madeiro, porque ao quebrarmos a lei de Deus, recebemos a maldição como a paga, a maldição como a consequência do nosso pecado, que foi redimido mediante o sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro para o qual todos os cordeiros mortos cerimonialmente em Israel apontavam. Esta lista de bênçãos e maldições ocupam em grande medida os capítulos 27 até o capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Depois disso, ainda olhando para frente, para o futuro que aguardava o povo de Deus, Moisés fala o seguinte. Moisés fala no capítulo 31 sobre o seu sucessor, que haveria de ser Josué. E prepara, assim, o cenário para recebermos os livros de Josué e de Juízes. Ele fala de forma poética e compõe um cântico no capítulo 32. Nós encontramos nas Escrituras ainda outros cânticos de Moisés, como o que está em Êxodo 15, como o que está no Salmo 90. Moisés ainda fala, proferindo bênçãos no capítulo 33, para todo o povo de Israel e para cada uma das tribos do povo.
Moisés ainda fala, relatando a sua morte e o seu sepultamento, lá no último capítulo de Deuteronômio, no capítulo 34. São 3 discursos, ou 3 coletâneas de discursos que antecederam a morte de Moisés, que antecederam a transição de liderança em Israel e também que antecedeu a travessia do povo de Deus pelo rio Jordão. E nesses 3 discursos, Moisés então olha para trás, Moisés olha para o alto e Moisés então olha para a frente. Agora, entre muitas aplicações que poderíamos tirar deste livro de Deuteronômio para os discípulos de Jesus, vivendo hoje no ano de 2022, eu gostaria de destacar 4 aplicações. A primeira aplicação é que, ao olhar para trás, para a nossa história, como servos de Deus, como povo de Deus, cada discípulo de Jesus deve considerar que tem um lastro, tem uma história que remonta não apenas aos nossos dias, mas às eras que antecedem a nossa existência. Pense no que eu vou te dizer. Sua história pode ter aspectos que te faça encher a boca para contar, e pode ter também aspectos que deixam seu rosto corado de vergonha. Por isto, o desafio para nós como discípulos de Jesus é reconhecer Deus agindo em todos os nossos caminhos, ora com graça e ora com misericórdia, ora com consolo e ora com confronto, com o bom propósito de realizar sua soberana, boa, perfeita e agradável vontade. Segunda aplicação que nós podemos tirar para os discípulos de Jesus hoje é que, ao olhar para o alto, como fez Moisés, ao olhar para a palavra que sai da boca de Deus, somos desafiados a nos posicionar e nos comprometer com a tarefa de repetir a nós mesmos, para repetir aos que estão sob nossa responsabilidade, para toda a comunidade dos discípulos e para todos os povos da terra, o que a lei de Deus fala sobre cada aspecto da vida aqui e no porvir, e sobre o Deus que decidiu se tornar conhecido em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Deus que nem mesmo Moisés pôde ver, se tornou conhecido às vistas de todos em Cristo Jesus, em Jesus Cristo de Nazaré. Terceira aplicação, ao olhar para frente como fez Moisés, para o futuro, precisamos estar convictos de que somos candidatos ao fracasso, assim como era a geração, assim como era o povo de Israel, para que nós possamos então vigiar e vigiar de forma contínua. E precisamos também estar seguros em Deus, para que possamos enfrentar tudo com destemor e com esperança, temendo apenas ao nosso bom e soberano Deus. Quarta e última aplicação, com Moisés e seu discurso sobre os últimos 40 anos de sua vida, os 40 anos últimos dos seus 120 anos, aprendemos 2 preciosas lições. A primeira tem a ver com o preparo nos bastidores. O preparo nos bastidores pode ser mais longo do que o serviço no palco. E pensar que isso aconteceu com Moisés, que durante 80 anos foi preparado para 40. Isto nos desafia. Como gente que vive nesse mundo do imediatismo, isso nos desafia o nosso imediatismo de ter resultado, de conseguir produzir logo.
Ao mesmo tempo, quando nós olhamos para Moisés, podemos olhar agora para o seu final, para o final da sua vida e pensar nos finais que geralmente chegam no momento em que sentimos que temos muito mais para oferecer, pois estamos mais prontos do que nunca, porque essa é a história de Moisés, aos 120 anos em pleno vigor. E quando nós pensamos nisso, isso nos desafia, porque isso toca o nosso senso de justiça. Nos parece não ser justo isso. Por isso, se isto acontecer, lembre-se que o que Deus começou, Ele concluirá, ainda que depois da sua e da minha partida. Não estamos a serviço de nosso reino pessoal. Nós, como discípulos de Jesus, estamos a serviço do reino do nosso Deus. Agora, para encerrar, onde encontramos Jesus no livro de Deuteronômio? Nós encontramos Jesus, primeiramente, em Deuteronômio 18, do verso 15 ao verso 19, por meio de uma promessa, a promessa de um profeta, conforme Moisés revelou ao povo de Israel. Ele disse lá o seguinte: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca e lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Nós sabemos que o grande profeta enviado por Deus para falar da parte de Deus foi Jesus. Como ele mesmo disse, aquilo que o Pai lhe deu a conhecer, ele nos deu como discípulos dele a conhecer também. Ele dividiu com seus apóstolos, ele dividiu e deixou registrado nas Escrituras as palavras do Senhor. E nós precisamos ouvi-las como palavras vindas do Deus eterno que nos criou, nos salvou, nos resgatou e que tem um futuro para mim e para você. Em segundo lugar, nós encontramos Jesus no próprio Moisés, porque Moisés é um tipo, Moisés é uma figura de Cristo, enquanto libertador, legislador e profeta. Jesus é o nosso libertador. Jesus nos liberta da escravidão do pecado, como Moisés libertou o povo do Egito. Jesus, como Moisés é legislador, Jesus legisla sobre nós. Lembre-se do Sermão do Monte. Jesus dizia: foi dito pelos antigos. E ele completava: eu, porém, vos digo. Então, sem negar ou abolir a lei, Jesus a torna ainda mais ampla, porque ele tem autoridade sobre isso, ele é legislador, ele legisla sobre nós. Mas Jesus não apenas legisla sobre nós, Jesus legisla em nosso favor, pois se apresenta como nosso advogado junto ao Pai. É o que o apóstolo João vai escrever na sua carta: nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. Por isso Jesus é o nosso legislador. E por fim, como Moisés, ele é o nosso profeta, ele é o grande profeta, porque é através dele que não apenas podemos ouvir a voz de Deus, mas é através dele que também podemos ver a face de Deus. Há ainda outras figuras de Jesus Cristo, mas nós queremos focar hoje apenas nessas duas figuras dentro do livro de Deuteronômio. Quem sabe em sua leitura você poderá encontrar outras figuras e tipos de Jesus dentro do livro de Deuteronômio.
Então, tendo apresentado um panorama simples e prático de Deuteronômio, as aplicações aos discípulos e o próprio Jesus dentro do livro, eu quero encerrar dizendo a você que Deuteronômio é o livro do Antigo Testamento que Jesus lia e que Jesus usava. Ele usou para repelir os ataques de Satanás no deserto. E você pode depois com calma comparar Mateus capítulo 4 com Deuteronômio 8, capítulo 6 e também o capítulo 10 e os versos que você pode anotar e ver depois. Você pode perceber ainda que Jesus trazia este livro como seu código de conduta, conforme você vai perceber lá também em Lucas 4, nas falas de Jesus, ele está falando sobre códigos de conduta, a maneira de Jesus vivia, estava à luz daquilo que ele leu no livro de Deuteronômio. Então este livro que Jesus leu, claramente tem muito a oferecer aos discípulos de Jesus. Minha oração por mim e por você é para que encontremos mais do que conhecimento para a nossa mente no livro de Deuteronômio. Eu oro para que possamos nos encontrar neste livro, que possamos encontrar nossa própria história e aprendamos a ver Deus ao longo do nosso caminho, no comando de tudo em nossa vida. Eu oro para que possamos nos encontrar com as palavras que saem da boca de Deus, com as palavras direcionadas diretamente a cada um de nós como discípulos, como povo de Deus. Eu oro para que possamos olhar para o futuro, crendo que Deus nos ama e que Ele é poderoso para, dirigindo nossos passos, nos levar para o centro da sua boa, perfeita, agradável e soberana vontade. Que Deus te abençoe, que neste ano você e eu, juntos, possamos ler toda a Bíblia e que possamos não obter somente coisas para a nossa mente, mas que ela traga transformações para a minha e para a sua vida como discípulos, que ela nos leve a conhecer ainda mais a extraordinária pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso libertador, o nosso legislador, o grande profeta de Deus, onde nós ouvimos a Deus e nós podemos ver a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar com você. Bondoso Deus, ajuda-nos, Senhor, a não apenas ter a disciplina de ler a Tua palavra, mas que possamos compreendê-la, não apenas com a nossa mente, mas com o nosso coração e com a nossa vida, Senhor. Transforma-nos, ó Pai, pelo contato com a Tua palavra, que possamos ver Jesus e que possamos, ó Deus, buscar nela consolo e desafio para viver como discípulos de Jesus devem viver. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos auxilie nessa jornada.